Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começa agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o deputado Ricardo Nezinho, do PMDB, ele que integra a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de Alagoas. Deputado Ricardo Nezinho, eu agradeço a sua participação mais uma vez aqui conosco no Frente a Frente e comecemos pelo trabalho profícuo que teve começo, meio e fim, não é? A CPI da TIM, que investigou aquelas denúncias de irregularidades, melhor dizendo, do funcionamento da prestação de serviço da operadora aqui no estado de Alagoas. Então, eu me surpreendi até recentemente quando vi que a Anatel publicou uma informação nos jornais, nos grandes jornais periódicos do Brasil, e aqui em Alagoas foi reproduzida essa matéria, informando que estava satisfeita com o desempenho da telefonia móvel celular aqui em Alagoas, o que é uma inverdade, não é, deputado Ricardo Nezinho? E obrigada antecipadamente por estar aqui novamente. Obrigado a você, Goreta. Obrigado a todos que fazem a TV Assembleia por mais uma vez me convidar e assim estar presente para que a gente pudesse até falar sobre as questões que inserem todo o parlamento alagoano. Essa questão da Anatel eu não entendi, na verdade. Eu acho que essa análise que ela fez, eu acho que ela tem que realmente estar respaldada em um relatório bem técnico, bem minucioso, porque, infelizmente, não é isso que a gente percebe na região do Agreste e aqui na capital, no estado como um todo. Sábado agora foi sexta, houve um pane na TIM, lá no Agreste, e passou 18 horas sem ninguém pudesse falar entre TIM para TIM. Então, a gente percebe que a operadora ainda está se readequando. A gente percebe o investimento que está acontecendo de fibra óticas para dar uma melhor qualidade do serviço. Mas, com certeza, não é num piscar de olhos que todo montante de investimento e de aparelhamento que se possa assim fazer para que possa dar uma qualidade de serviço ao seu consumidor, de uma hora para outra se resolve. Não, acho que ela é uma empresa que está se esforçando, está buscando investimento, a Anatel está em cima, não só da própria operadora TIM, mas também de outras que assim a própria Anatel se colocou. Eu acho que com aquele grito que foi dado, saindo primeiro de Alagoas aqui, onde a comissão ela entrou com ação civil pública através da Comissão Parlamentar de Inquérito, onde o Poder Judiciário abraçou e assim deu também a sua fala penalizando isso, evitando, suspendendo o serviço de venda de chips. Então aí desencadeou, sem sombra de dúvida, que a própria Anatel visse a situação, analisasse em outros estados, percebesse que Alagoas estava ruim, mas também os outros 18 estados também assim estavam, e tomasse aquela medida e que houve um alerta em todo o Brasil. E também percebemos que não era só no estado de Alagoas. Mas, graças a Deus, demos o primeiro grito, saiu aqui da Casa Tavares Bastos, da Assembleia Legislativa, com apoio de todos os deputados, do presidente Fernando Toledo, de todos que compõem a mesa diretora, ou seja, da Casa como um todo, que essa Comissão Parlamentar de Inquérito foi subscrita por 27 deputados. Então, logramos êxito. E hoje aqui fizemos, como você acompanhou, a TV Assembleia acompanhou, aquele livrozinho mostrando todo o início, o meio, todo o fim, todo o relatório da própria comissão, para que pudesse entregarmos aos clubes de serviço, aos formadores de opinião, à sociedade como um todo. E foi entregue mesmo, deputado? Porque é uma referência, né, que se tem. Com certeza. A gente viu de entregar realmente a todos os setores, para que ele percebesse o trabalho. Depois do relatório, o que é que se espera das operadoras aqui no estado de Alagoas? O parlamento tem condições de acompanhar também através da parceria com outros órgãos, como o PROCON, por exemplo? Tem, mas acho que a função primordial foi a nossa, já foi dada, né? Foi quando a gente realmente colocou a cara a tapa, fomos ousados, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito tem dois lados. Ou você se desgasta, se não resolver nada, ou o pessoal olha assim, é de função deles, é um dever deles, não sei o quê.
Ainda bem que o pessoal diz, é um dever deles, e assim entramos e saímos de cabeça erguida. Se ela sair do nada para lugar algum, é melhor nem abrir a CPI. Porque às vezes, sabe, Gorete, às vezes não depende nem do parlamento, às vezes. Às vezes é uma coisa tão difícil para você poder arranjar uma prova legal, tão difícil, material e legal, que, porque o nosso direito em si, ele tem muitas entradas e muitas saídas. Ele é muito dinâmico, as brechas que foram dadas. Deputado, foram muitas as dificuldades para obter as informações? Eu acho que é uma dificuldade maior, eu acho que a maior que tivemos foi de buscarmos aquele relatório, onde eu e o deputado Ronaldo Medeiros, onde a comissão como um todo pediu uma audiência com o deputado federal Renan Filho, e ele nos conseguiu, e nos acompanhou também, é assim, melhor bem que diga, na Anatel, o presidente da Anatel, e de lá a gente tirar aquele relatório. Porque se não tivesse uma força juntada-se com outra força, aquele relatório poderia ser até poderia ter saído, mas quando saísse, poderia ser que a comissão tivesse terminado há muito tempo. Aquele relatório foi bom porque deu uma linguagem realmente profunda, técnica. Porque quando a gente tentou buscar alguma empresa para fazer uma varredura, uma auditoria, nenhuma empresa queria. Por quê? Porque são 4 ou 5 grandes. Se uma trabalha para um, aí o outro vai dizer, tá vendo? Aquela ali está envolvida, está tentando derrubar a gente. Aí qual é que eles fazem? Aquele famoso monopólio, aquele cartel, ninguém mexe com ninguém para ninguém achar que alguém está pensando que a gente está colocando mais lenha na fogueira. E não conseguimos, no setor privado, esse tipo de auditoria. E foi quando que eu quero aqui ressaltar e parabenizar a Anatel pela forma idônea, digna, de ter feito um relatório realmente substancial, técnico e bem circunstanciado, muito bem elaborado. Até qualquer leigo que pudesse ler via que o negócio estava para lá de Bagdá. Então isso foi que se viu para quem pudesse formatar o próprio relatório e o Ministério Público, o Tribunal de Justiça como um todo, ele abraçasse e fizesse aquela ação civil pública. A Assembleia Legislativa apoiou a abertura da CPI contra a operadora TIM. E como o senhor disse, não é só a operadora TIM que apresenta ainda problemas. Se avançou muito na parte de investimentos, como nós percebemos, mas os problemas ainda existem, né? Numa menor proporção, mas ainda existem. E em relação às outras operadoras que, a exemplo da TIM, também oferece um serviço, não digo na forma que o consumidor espera, haveria a possibilidade de a Assembleia abrir uma nova CPI para investigar as demais operadoras? Você já ouviu falar naquele freio de arrumação? Então, pronto, eu acho que foi dado isso. A gente teve um freio de arrumação. Como assim? Buscamos uma operadora que achamos que estava realmente muito grave. E daí sinalizamos e buscamos esse problema. Existindo um problema similar, é o que está em uma, é o que está na outra. Eu acho que a gente deu uma ferramenta importante, os instrumentos, para que pudesse fazer uma analogia até, se for o caso, não sei se o direito permite, de outros problemas similares de outras companhias. Então, cabe agora, sem sombra de dúvida, a própria Anatel, que não cabe, se você for tirar por miúdos, não cabe o Poder Legislativo, e cabe também, mas só em última instância, a gente fazer uma comissão para falar sobre um problema de uma empresa, um operador de serviço como a TIM ou como qualquer outro de comunicação. Por quê? Porque a gente tem uma agência reguladora. E essa agência reguladora, a função dela é basicamente essa. Então a gente, queira ou não queira, a gente extrapolou um pouco a uma grande agência reguladora, que é a Anatel, para dizer assim, está faltando atenção aqui. E depois mostrou que estava faltando atenção a 19 estados
deste país federado. Então, a Anatel já está ciente de que em Alagoas, e agora como a referência que se estabeleceu a partir da constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito, outros problemas surgindo, quer dizer, a Anatel já sabe como encaminhar por aqui. Com certeza, com certeza. Deputado Ricardo Nezinho, falemos agora sobre a questão eleitoral. Nós já sabemos, foi anunciado pelo próprio TRE, de que mais de quase 1.500 eleitores na região do Agreste deixarão de votar nessas eleições. Isso é preocupante para os parlamentares que têm suas bases nos municípios daquela região de Arapiraca? E ao mesmo tempo, até devido até essa própria revisão biométrica, por um lado ela teve essa penalidade e foi realmente uma coisa que sacrifica o próprio processo eleitoral. Mas, por outro lado, ele dá uma tranquilidade, porque às vezes enxergava-se eleitor morador de um município votando em outro município. E essa questão, então, às vezes até a pessoa já tinha morrido, não sei como era o caso que poderia acontecer. Mas é muito louvável essa revisão agora que tornou-se agora biométrico, agora que dessa segurança que se dá. Então, se você buscar realmente o ônus e o bônus, eu acho que o bônus foi bem maior do que o próprio ônus, essa penalidade. Preocupante 1.500 cidadãos deixam de exercer a sua cidadania. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha por um lado e vê que o sistema está cada vez mais seguro, mais responsável, cada vez mais tranquilo e proporcionando realmente que a vontade do cidadão ele possa prevalecer através do voto direto e responsável. E com as restrições impostas pela lei eleitoral, está cada vez mais no confronto, não diria, mas na relação do eleitor com o candidato, a definição das candidaturas, né, deputado? Com certeza. Não mais se utiliza showmício, aqueles artifícios que faziam a diferença entre o poder econômico e a eleição propriamente dita. Com certeza. Isso melhorou muito, porque essa questão do showmício, quem tinha um poder aquisitivo maior, trazia as melhores bandas. Consequentemente, você via que eram recursos que eram direcionados para outros estados. E depois, ali não media nem mais quem era mais popular. Era quem tinha mais dinheiro. Porque quem trouxesse a melhor banda juntava mais gente. Exatamente. Então, aí perdia a própria dinâmica da coisa. Então, eu acho que isso aí foi muito louvável, tudo. Por outro lado, eu acho que também tem essa questão da própria exigência da propaganda, aqui da questão, você tem um muro e você só poder colocar uma coisinha, não pode botar uma pichação, não pode colocar pichação na sequência de outro, se você é candidato a vereador, por caso. Só pode ter a sua pichação de candidato a vereador. Você não pode ter uma pichação sua do candidato a vereador vinculada, e, ao mesmo tempo, a pichação do candidato a prefeito. Não pode, só pode ser de um candidato só. Na minha análise, deveria ter um representante da majoritária e um representante da proporcional. Porque ali mostrava claramente o vínculo, mostrava o vereador tal, a pichação ali está do vereador. O vínculo pessoal e político. E político, sobretudo. Porque, com certeza, porque queira ou não queira, às vezes perde determinadas definições e isso aí, e outras coisas que acontecem. A gente percebe que quando menos espera, você às vezes pode perder até a oportunidade de mostrar ao seu eleitor, ao indeciso, quem é que você está apoiando. Por quê? Porque o processo é muito curto. Era um processo, antigamente, eu lembro, com a eleição, você começava praticamente uma eleição faltando um ano. Depois, faltando 6 meses. Agora, 3 meses. E nessa eleição, 2 meses. Então, muito curto o período para que se possa você dar publicidade a determinadas ações suas, ou então ao candidato que você acompanha, ou então a sua apresentação como candidato. É uma coisa assim, faz medo de tanta exigência, depois você não tem nem a condição de fazer a própria campanha publicitária eleitoral.
Deputado Ricardo Nezinho, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. Frente a frente, volta já já. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Ricardo Nezinho, do PMDB. Deputado, a gente começou a falar no final do bloco anterior sobre as eleições, as restrições que estão valendo para esta eleição municipal. E, na sua opinião, que restrições mais desfavorecem os candidatos nessa tentativa de eles se mostrar ao máximo que podem em tão pouco tempo ao eleitor? Com essa saída de hoje, ficou uma coisa muito válida e muito importante, esses comícios, essas reuniões. Isso é fundamental. O que tange mais é na questão da própria propaganda eleitoral. E é importante realmente que a gente possa perceber e possa ver, dar publicidade a esse lado, e ao mesmo tempo o bom senso prevalecer. Porque pode ser que lá na frente, às vezes, por uma interpretação equivocada de alguma ação, você possa comprometer o pleito eleitoral, e daqui a pouco o pleito eleitoral tão curto passou e depois viu que realmente não era daquela forma, ou seja, cria moda. Então, dessa forma, eu acho que é importante que a publicidade, a festa, porque isso é uma festa democrática, né? A partir do momento que você tem um pleito eleitoral, você tem uma festa democrática, o cidadão está exercendo a sua cidadania. E isso faz com que a gente possa realmente ver o povo ter a oportunidade de escolher. Então, se tem uma coisa legítima e não abusiva, em determinados casos que a gente vê uma coisa, é a questão da publicidade. Então, isso é importante que os próprios magistrados do processo eleitoral, eles tenham isso aí com uma forma bem contundente, para que o cidadão e para que essa festa democrática ela possa acontecer de uma forma importante, ordeira e civilizada. Deputado, o senhor tem acompanhado as ações do Plano Brasil Mais Seguro aqui em Alagoas? Tenho. Como o senhor tem avaliado a ação dessa força-tarefa que envolve governo federal, governo estadual, bem como as forças existentes, né, como Guarda Municipal no âmbito dos municípios? Eu faço essa pergunta em primeiro plano porque nós ficaremos 6 meses, né, com essa experiência aqui em Alagoas, e envolve o período da eleição, né, e o histórico de violência aqui em Alagoas, nesse período da eleição, é sabido de todos, né, e há uma preocupação geral. Por ser um projeto ímpar nesta nação, por sermos um laboratório e por ter um período de 6 meses, eu acho que os doutores da segurança devem ter estudado o território do estado de Alagoas, a cultura do estado de Alagoas, as deficiências do estado de Alagoas, e com isso chegar aqui e implantar essa grande operação. Mas a gente não sente ainda, sabe? No interior do estado? No interior do estado a gente não sente assim a presença dessa força nacional, dessa estratégia de segurança pública. Não sente. Sinceramente, só se esse período agora é de um período de operação altamente de inteligência, para que se possa lá na frente a gente ver a coisa acontecer aos olhos nus, assim, a gente perceber claramente. Uma coisa que me deixa muito preocupado, e é importante que essa Força Nacional que está aí, ela se tenha com grande preocupação, na verdade, na abordagem do cidadão. Porque uma Força Nacional ela é constituída de pessoas da Polícia Militar, não só de Alagoas ou de outros estados, mas da Polícia Militar. Federal. E Polícia Federal, não é o Exército, né? O Exército não, é porque o Exército, quando ele já vai, ele está preparado para uma guerra, então ele não sabe fazer abordagem de ruas. Mas essa equipe, esse contingente sabe fazer abordagem de rua.
E às vezes é muito constrangedor você ser abordado por uma Força Nacional e eles estarem altamente numa adrenalina tão grande que você não sabe o que é que está acontecendo. Às vezes, eu acho que o policial competente, inteligente, capaz, preparado, ele se está tranquilo e dá tranquilidade a quem está ali no carro de uma forma mais precavida, mais inteligente e sem ser aquela coisa, aquela abordagem como todos são. Vamos abordar primeiro como todos fossem bandidos para depois analisar quem não é, quem não é. Eu acho o caso do professor, por exemplo. Tem esse, tem outros aí. Tem Aquele esse, tem outros. Foi... Tem esse professor, tem um médico lá na cidade de Arapiraca, tem não sei o quê. Aí você for pegar pontos, coisas, mas são poucos, às vezes, que bota a boca no trombone, até por questão até de vergonha, às vezes. Tal. É um constrangimento. É um constrangimento. Você vê, então, uma abordagem perfeita é aquela abordagem que o próprio policial está seguro, mas ele respeita o pagador de impostos, o cidadão, de uma forma cidadã, que não é constrangedora. Porque, às vezes, em determinadas operações, determinados policiais novos, pessoas jovens, assim, que não estão preparados, e de uma forma como se comporta, começa a juntar gente ao redor para saber quem é aquele que será parado, como é que vai ser abordado, como é que vai ser isso, como fosse um verdadeiro cenário que denigre quem está passando. Ora, quem está passando pode ser um profissional liberal, um pai de família que está ali querendo que aqueles policiais realmente tenham a segurança. Então, acho que a abordagem perfeita é a abordagem que o policial está seguro e que ele dá tranquilidade a quem está também. Porque o importante é a gente ver o resultado. Nós estamos no estado mais violento da federação. Então, por estarmos no estado mais violento da federação, existem causas, existem delinquentes, existem delitos, existem drogas, existem isso. Então, quem vai avaliar, a gente vai avaliar se está perfeito ou não, é dependendo do resultado do que foi feito. Não é do resultado. Às vezes, posso fazer 1000 abordagens, não consegui nada. Não fez nada. Mas eu acho que a inteligência ela tem que trabalhar muito forte nisso. Eu acho que essa é a etapa da inteligência, creio eu, para depois a gente ver, desbaratar isso, desbaratar aquilo e a coisa acontecer. E transformar, né? Porque a Força Nacional, o projeto, o programa, melhor dizendo, tem esse período para sair de Alagoas, as equipes que estão aqui de fora, dando esse apoio, para sair de Alagoas e não deixar numa condição em que o Estado volte a ser o que era antes de se implantar esse projeto piloto aqui. Não é? Na verdade, a população tende a haver um compromisso da população, mas isso não se dá de forma voluntária. A população tem que confiar no que está sendo colocado aí para, então, se engajar, não é verdade? É verdade, com certeza. Eu acho que para ser um projeto piloto, né, um protótipo de algumas coisas que pode ser aprimorada lá em outros estados, é importante que se faça de uma forma que a gente possa realmente acreditar e ver, vale a pena. O papel, no momento, da Força Nacional e do programa, né, Brasil Mais Seguro aqui em Alagoas, é convencer a população de ser parceira. Se ele não tiver a competência de fazer isso, pode até comprometer o trabalho. Com certeza, com certeza. Isso eu acho que a confiança ele tem que interagir entre cidadão e agente de segurança. Se isso não acontecer, não sei. Deputado, que, na verdade, estamos num terreno altamente fértil. E minado. E minado. Literalmente. Então, é um estado pequeno. Não é uma Minas Gerais, não é uma Amazonas da vida, não é um Pará da vida. Do ponto de vista geográfico? Geográfico, é um estado pequeno. Estado altamente violento. Então, é você pescar no açude, ao invés de pescar no oceano. É mais fácil, num açude com muito peixe, você pesca mais fácil do que... Então, acho que o resultado da produtividade da própria operação é que vai dizer as coisas. E a gente vai sentir. A gente vai sentir. Às vezes não vai precisar nem... O que é que você acha? Não, às vezes é natural você ver que a ação tal.
Mas eu digo mais, é importante que essas abordagens da Força Nacional, elas sejam de uma forma cidadã. Porque se o policial que se acorda, se prepara, vai todo parafernália de uma segurança com colete, com isso, com aquilo outro, vai pronto para uma operação, de uma abordagem de blitz ou de outra coisa, e ele não se acha que está seguro, como é que ele vai gerar segurança a quem está lá? Então ele tem que jogar a tranquilidade, a educação, a forma serena, civilizada e educada para abordar um cidadão. Até um delinquente. O senhor está preso, tal, vamos tal. De uma forma... Até porque violência gera violência. Gera violência. Então é uma contradição que um policial, numa operação dessa, ele tenha que usar a força antes dela ser necessária. Com certeza. Não é? Aí vai fazer o quê? Qual é a mensagem que ele mandou para aquele profissional liberal, para aquele cidadão? Quando saiu de casa, está saindo com o carro com toda a sua família, esposa e filhos, é abordagem, vai, mão na cabeça, mão nisso, mão naquilo, blá, blá, blá. Tudo bem, a abordagem é coisa ter feito, agora de uma forma mais... E usar o bom senso, olhar, analisar, acho que é ponderar. Abordar, blitz mesmo, que é mais comum, se observa que são carros que são abordados, que têm famílias inteiras indo em direção ao litoral, e são abordados como se fossem suspeitos de alguma coisa. Tudo. E não são, né? Você perde o final de semana. Exatamente. Você perde o final de semana. Deputado, agora em relação à violência eleitoral, essa que é específica, histórica aqui no Estado. Alguma preocupação? Claro, os parlamentares não estão envolvidos diretamente na eleição, mas é importante o resultado dessa eleição para 2014, quando então o parlamento vai estar enfrentando a disputa junto com o executivo, o governo do Estado. Goredo, eu estou fazendo aí um total de andando em 25 municípios aí. E por incrível que pareça, a gente não está vendo essa violência em si. A gente está vendo até uma forma mais serena, mais tranquila. Existe às vezes um tom mais alto de um discurso, um xingamento, uma resposta do outro lado, mas uma coisa que não passa disso e a gente não está percebendo assim nenhum momento de tensão. Eu particularmente estou falando dessa onde eu tenho andado, onde eu tenho visto. Mas vamos torcer para que faltam quase pouco menos de 30 dias. E até agora não teve nenhum conflito dessa forma em nenhum outro canto. São coisas isoladas, às vezes ali, mas eu estou vendo uma forma bem tranquila. Deputado, a eleição ainda consegue emocionar eleitores e candidatos no interior do Estado, particularmente lá no interior. O comício ainda é a ferramenta mais antiga, mais tradicional e mais válida para o convencimento ao eleitor? Com certeza. Não choca com a televisão, não é? Não, com certeza, porque somente a eleição municipal, hoje a eleição televisiva está mais na capital. Nem na cidade de Arapiraca tem essa oportunidade, né? Então, buscam-se as rádios ou o comício e as caminhadas. E o comício no município onde a gente anda que é uma ferramenta muito importante de levar o emocional, levar a mensagem, levar o calor e aguerrir, né, aqueles guerreiros e guerreiras que estão apoiando aqueles candidatos. E então eu acho que a forma mais importante hoje é o comício. E foi muito válida essa questão do showmício, porque às vezes ficava competindo o candidato com a atração do momento. O poder econômico é que determinava o quantitativo de eleitores em tal comício. Era. Aí antigamente você começava a avaliar, no comício tal tinha mais gente do que o comício de fulano. Não pela atração do candidato, mas a atração artística. Não, aí começou antes dessa atração artística, aí começava a se avaliar quem é que ia, quem é que não ia, onde é que tinha mais gente, onde é que não tinha mais gente. Com o showmício, era quem tinha mais dinheiro. Quem tinha mais dinheiro levava uma atração. Aí tem eleitor que disse, não, vou hoje para fulano tal, que está traçando de cicrano. E às vezes já chegava... E o interessante é que já chegava já depois do comício. Às 5 horas começa o show mesmo. Quer dizer, o objetivo mais importante, que é saber a proposta do candidato, ficava num plano até, eu não diria nem secundário, terciário mesmo. Terciário. E o interessante, esse showmício levava multitude,
o cidadão não ia, porque já dizia, eu vou para um show. E tarde, né? E tarde, começava já tarde. Quando menos espera, era a juventude toda estava lá, mas a juventude chegava na hora do show. E agora, nos comícios, realmente, você começa a mesclar entre o jovem, o pai de família, aí a família como um todo, ela começa a participar e contribuir com aquele pleito. Deputado Ricardo Nezinho, nós vamos dar agora nosso último intervalo e o Frente a Frente volta já já. Voltamos com Frente a Frente para este último bloco do programa, que hoje recebe o deputado Ricardo Nezinho, do PMDB. Deputado, como o senhor viu a aprovação pelo plenário da Comissão de Tecnologia da Informação? O que representa essa comissão para o Parlamento? Acho que é importante ela, porque a própria tecnologia, a informação, hoje é uma ferramenta importante hoje que está se inserindo na própria sociedade. Hoje a gente vê os equipamentos da rede social, os equipamentos de comunicação, o marketing, e ele está realmente inserido, tanto nas empresas privadas, como no setor público, como em todo o cenário de uma sociedade. Então, a partir do momento que a gente começa a ter uma comissão para debater isso, para se debruçar sobre os projetos que são oriundos desse tema, é fundamental porque enriquece mais o tema, dá uma importância que ela tem e, ao mesmo tempo, a gente sai realmente legislando numa ferramenta hoje que está, a cada momento, ela está se tornando um meio importante para interagir com uma sociedade. Pois é, importante porque a inclusão digital, a modernidade, o Parlamento tem que estar antenado com essas ferramentas e que promove também a divulgação do que se produz na Assembleia, mas com um objetivo até mais amplo, né? O desenvolvimento, a interação com a sociedade. Com certeza, e a legislação neste tipo de segmento, ela não tem. Ela não existe. Então, você, às vezes, tem coisas abusivas e, às vezes, tem coisas que precisam entrar numa legislação que não existe, porque até o momento ela não se fazia presente quando a Constituição assim foi formada ou quando o próprio Congresso assim se debruçou nas leis federais. Então, ela vem de uma forma para contribuir e vem de uma forma para regularizar e, ao mesmo tempo, para credenciar todo um setor que é importante, que está surgindo de uma forma muito boa e às vezes você sabe que tudo tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. Então é importante que a gente possa preservar e enriquecer o lado bom e a gente aniquilar ou atenuar o lado ruim para que uma sociedade cada vez mais sadia, mais promissora, mais inteligente e possa estar sintonizada. Outra questão interessante que surgiu no mês de agosto no plenário da Assembleia Legislativa foi a presença da diretoria da UNALE, da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, para debater essa questão orçamentária dos estados, para discutir um orçamento próprio dos poderes legislativos. Como o senhor viu a presença da UNALE aqui em Alagoas? É muito importante. A UNALE é um segmento do parlamento que ela está realmente contribuindo e oxigenando os parlamentos do nosso país como um todo. Então, a partir do momento que ela chega aqui, ela vem com todo o seu staff, com toda a sua diretoria, é que se vai ter um encontro nacional aqui em Maceió, onde o deputado presidente Fernando Toledo, acho que vai ter o prazer, a satisfação de poder receber toda essa caravana deste Brasil. Então, acho que é um momento importante para a Assembleia, um momento bom, a forma de a gente aprender e a forma de a gente interagir e trocar conhecimentos e informações. E essa proposta da entidade discutir a elaboração de um orçamento próprio, o senhor é favorável? Com certeza, com certeza. É importante a gente ter esse orçamento próprio, porque às vezes a gente se restringe a determinados
a determinados poderes e quando menos espera a gente fica um pouco capenga, a sociedade buscando a ação do parlamento, buscando resposta do parlamento. E com isso eu acho que vai ficar uma coisa mais transparente, mais efetiva e segura, para que, como poder público, possa dar uma resposta que às vezes quer se dar e às vezes não tem a função, não tem o próprio recurso necessário para que se possa dar uma resposta a uma sociedade que tanto busca, tanto exige, com razão, e ao mesmo tempo que busca um parlamento cada vez mais sintonizado com seus reclames. Deputado, nesse período eleitoral, os parlamentos no âmbito do município, naturalmente, mas dos estados também, e no Congresso Nacional, há uma acomodação, não seria uma acomodação de tempo para que os parlamentares possam, uma adequação, melhor dizendo, para que os parlamentares possam se dividir entre a atividade parlamentar e as suas bases eleitorais dos municípios, não é? E nesse momento em que há essa adequação, o parlamento alagoano aqui tem se dividido no sentido de aprovar o máximo que pode das matérias numa única sessão. Enfim, está sendo proveitoso essa adequação de trabalho entre a ação parlamentar e a assistência às bases eleitorais nos municípios? Está dando para conciliar? Dá sim, eu acho que é um período, como eu falei, muito curto, um período de 2 meses que se antecedeu a esse pleito eleitoral. A casa não tem parado, a casa tem apreciado os projetos que aqui chegam do governo e dos próprios deputados. E eu acho que até o exercício dessa forma de você estar presente lá, há também a contrapartida do próprio parlamento também. Porque ele está assistindo a formação de um novo poder municipal que está se constituindo. Ele está buscando as reivindicações realmente da própria sociedade quando ele está lá no comício, quando ele está lá no corpo a corpo. E isso faz com que se pegue toda essa demanda e ele possa trazer para cá e aqui transformar, se for o caso, se for necessário, se for legal e constitucional, em leis ou um requerimento, uma proposição como indicação. Então, tudo é válido, de uma forma que faça com seriedade, com retidão, buscando dar o seu melhor e buscando poder olhar para o cidadão de cabeça erguida e dizer, estou fazendo a minha parte. E isso faz com que a sociedade, o parlamento, ele ganhe. E nesse aspecto de a sociedade, o parlamento ganhar, as forças vivas da sociedade ganharem nessas eleições, significa o que para o senhor, no sentido de ter um pleito em que a vontade popular seja reconhecida? O senhor acredita que as instituições que cuidam tanto da elaboração como também da fiscalização sobre as leis eleitorais vão garantir este ano um pleito mais tranquilo do ponto de vista do resultado das eleições? A gente acredita que isso possa vir a acontecer. Mas uma coisa que é importante que a gente possa martelar e falar é sobre essa questão da compra de voto. Olha, essa compra de voto ela faz com que a gente possa não ter representantes à altura, para que possa debater e buscar nas suas ações, na sociedade como um todo, uma legislação ou uma representatividade de um poder que autêntica. Né? E isso só acontece só pode ser melhorado através da própria sociedade. Porque às vezes a causa maior é o eleitor que se vende. E se a gente às vezes atuar nessa causa do eleitor que se vende, a gente vai fazer com que possa realmente atenuar a demanda de outros candidatos que se querem se perpetuar ou querem galgar um espaço através desse que se vende. Porque então, é crime de ambas as partes, de ambas as partes. Quem oferece a venda do voto e quem se deixa, vender, se comprar com a compra do voto. Então, quando a gente busca dirimir essa causa aí, eu acho que a gente vai encontrar aí lá na frente
uma representatividade de uma sociedade como um todo. O senhor acha que vai ter sempre quem queira comprar voto? Agora, o público, o eleitor que hoje vende seu voto, aí sim pode se investir para acabar com essa realidade. Eu acho que é importante a gente E cada qual vez seria a mais via? ser... Educação? Educação, emprego, renda e conscientização. Porque às vezes tem pessoas que têm educação. Dá saudade daquela matéria que nós tínhamos na OSPB, escola. Exatamente. Organização Social Pública Brasileira. Exatamente. É verdade, eu acho que aquilo ali, porque aquilo quando surgiu foi na questão da ditadura e foi a própria educação quis tirar porque pensou que era uma ação do regime militar. Mas podia ser readequada aos tempos da democracia, com né? certeza. Não podia ser extinta. É importante saber, vai chegar o momento da importância de voltar a levar nas salas de aula a importância da cidadania, da organização social. É importante, é fundamental. E política, com certeza. Porque a consciência nasce na educação. Né? Com a educação. E tendo uma matéria específica para esses interesses, nada melhor. Com certeza. É isso. E a gente, por coincidência, já ouvi isso aí em 2 locais onde eu tive uma discussão como essa, e uns lembraram sobre essa matéria. Exatamente. Quer dizer, você é a terceira pessoa aqui, e creio eu que isso aí vai, lá na frente, quem sabe, vai chegar o Congresso pode definir isso. Com certeza, né? Com certeza. Deputado Ricardo Nezinho, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim e eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco no Frente a Frente. Agradeço a você, Gorete, por essa oportunidade e tantas vezes que for convidado, para mim será um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada a você também que nos assiste e até nosso próximo Frente a Frente.